Olá, queridos extraordinários, tudo bom? Boa noite. Estou aqui passando para falar um pouquinho com vocês a respeito de alguns pontos que eu acho que são importantes para que a gente entenda o que a gente precisa fazer para viver uma vida extraordinária. É muito relevante quando a gente tem a noção de como funciona a nossa vida, como são as dimensões da nossa vida e o que a gente precisa fazer para buscar não só aprimorar cada uma das dimensões, mas como também estabelecer um alicerce forte que mantém essas dimensões vivas, acesas, aquecidas e nos impulsione para uma vida extraordinária. Quando eu pensei muito na questão das dimensões da vida, das coisas que eu ia desenvolver num processo de mentoria para ajudar as pessoas a atingir o seu máximo, a sua melhor versão, a sua potencialidade e pensar muito bem, de uma maneira muito clara, do quão importante que seria aplicar essa metodologia na vida das pessoas e levar as pessoas do lado A para o lado B, transformando a vida dessas pessoas de uma maneira significativa, eu me pautei em alguns valores e alguns princípios que eu entendo que são muito importantes, né? Eu estabeleci que as dimensões da vida elas estão diretamente ligadas às 7 grandes dimensões. Mas de onde que eu tirei isso? Eu criei do nada? Não. Eu pautei num ponto muito importante da vida, que é aquilo que serve de exemplo para as pessoas. E uma coisa que para mim sempre foi muito forte foi a questão dos 7 pontos que Jesus passou quando ele foi crucificado. Quando ele foi crucificado, o primeiro ponto que ele abordou quando ele estava lá foi exatamente a dimensão corporal. Assim que ele foi crucificado, ele tinha sido preso à meia-noite, isso já era tarde, ele tinha necessidades. E ele falou, tenho sede. Tem todo um lado espiritual atrás dessa frase, mas tem um lado também humano dele. Ou seja, no sentido de que ele tinha sede, que ele tinha necessidades corporais, no sentido de hidratar o corpo dele, de ter um corpo alimentado, de ter um corpo ativo, que você coloca o seu corpo em atividade física, que é importante para que você tenha integridade física para os desafios que você tem ao longo da sua vida. A partir do momento que ele disse que ele tinha sede, passou um pouco de tempo e as pessoas começaram a zombar dele e começaram a falar, ué, você não é o filho de Deus? Desce daí! Pô, por que você não sai, ô bonzão? E ele, na sabedoria dele e dentro de um lado racional, ele virou para aquelas pessoas, olhou para Deus e falou, meu Deus, perdoai-vos, eles não sabem o que dizem. E a partir do momento em que ele foi racional nessa análise, ele viu que era perfeitamente cabível que as pessoas precisavam compreender que é muito importante que a gente tenha razão para as coisas, para que a gente tenha equilíbrio nas coisas que a gente vai fazer, no sentido de não agir só por impulso, só por emoção, mas que a gente tenha um lado racional muito forte. A partir desse momento, ele seguiu, e as pessoas zombando dele, continuando com a zombaria, ele se sentiu fraco. Ele foi humano, ele foi emocional. O ser humano, de modo geral, ele é emocional. E aí ele disse, meu Senhor e meu Deus, por que me abandonastes? E a partir do momento que ele percebe isso e que ele fala sobre isso, ele, apesar de ser quem ele era, de saber da missão dele, ele percebeu que ele era humano, que ele era um ser emocional e deixou a emoção dele aflorar e falou exatamente nesse sentido. Ao mesmo tempo em que ele falou dessa questão dessas dimensões e ele falou dessas 3 áreas, tanto a corporal, quanto a emocional, quanto a racional, um pouco mais de tempo, ele foi um ser político. Nós agimos de uma forma política, a gente negocia com as pessoas, a gente interage com as pessoas, nós vivemos em sociedade. Em função disso, a gente precisa entender que na nossa dimensão política, social, né, Jesus, ao pé da cruz, quando ele estava lá crucificado, do lado dele tinha um bom ladrão e do outro lado o mau ladrão. E dentro da lógica do bom e do mau ladrão, o bom ladrão falou, olha, cara, eu sei o que eu fiz para estar aqui, mas assim, você não fez nada. Então, quando você estiver no reino dos céus, lembra de mim. E ele, dentro da lógica do político social, ele falou, olha, entenda que ainda hoje você vai estar comigo no reino dos céus.
Ele partiu da lógica do negociar, do ser social, do ser político, de vender uma ideia para aquela pessoa que estava ali. E nós somos assim. Todas as vezes, todas as relações que nós temos, a gente age de uma forma política e social. Ninguém nasceu nesse mundo para ser sozinho, muito pelo contrário. A gente nasceu para viver em sociedade, viver em comunidade, interagir com as pessoas, né? E a gente leva isso muito de uma maneira muito positiva. O quão importante é que a gente tenha boas relações, né? Depois, na quinta dimensão, ele, além de ser sociopolítico, ele quis ressaltar o quão importante era a figura da família para as pessoas. E ele lá na cruz, ele olhou para Maria, olhou para João e falou: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Ele fez isso porque ele queria que nós percebêssemos o quão importante é nós termos laços familiares, laços com pessoas que, no momento da dificuldade, vão estar lá com a gente. E isso aí vem depois da sociopolítica, porque nós somos seres sociais, nós somos seres políticos, mas a gente tem que ter intimidade com poucos. A gente não pode abrir nossa intimidade para Deus e o mundo. Tenha poucos e bons amigos, pessoas que realmente você pode contar e que são aquelas poucas pessoas a qual você vai dar a sua intimidade. Você vai abrir a sua intimidade para essas pessoas. Porque a partir do momento que você abre e você dá intimidade para as pessoas, você se coloca numa situação de vulnerabilidade em relação a essas pessoas. Então, ao mesmo tempo que Deus ressaltou que nós somos seres sociais, ele falou: olha, mas tenha a tua família como teu alicerce e não abra a tua intimidade para qualquer pessoa. Tenha poucos e bons amigos, mas crie laços fortes. Indo para os dois últimos passos das dimensões familiares, a gente viu que Jesus, um pouco antes de morrer, ele falou: está tudo consumado. O que ele quis dizer com está tudo consumado? O está tudo consumado, na verdade, se você for no aramaico original e for para a tradução do aramaico, ele não quer dizer necessariamente tudo consumado. Ele quer dizer, foi tudo pago. Ou seja, as tuas despesas, a tua dívida foi paga. Então ele estabeleceu o quão importante é a gente ter uma dimensão patrimonial muito forte, no sentido de quitar nossas dívidas, de você ter um equilíbrio financeiro adequado, de você viver a tua essência e fazer dinheiro de uma forma muito positiva, muito adequada, para que você tenha um custo de vida ideal, para que você tenha investimentos que te deem uma rentabilidade, que você possa pensar no seu velhinho, no seu futuro, ao mesmo tempo que você consiga aplicar nos teus sonhos, no teu conhecimento, no teu estudo, no teu desenvolvimento, e ainda sobre dinheiro para que você possa compartilhar com toda a humanidade. Ao mesmo tempo em que eu tenho a dimensão patrimonial, ele ao final falou: meu Deus, entrega em tuas mãos o meu espírito. Isso por quê? Porque ele entendeu que todos nós precisamos acreditar em alguma coisa. Todos nós precisamos ter fé, ter esperança, crescer como indivíduos, tanto pessoalmente quanto espiritualmente. E aí, dentro dessas 7 passagens, no momento da crucificação de Jesus, eu estabeleci as grandes 7 dimensões da vida para poder trabalhar ao longo do meu processo de mentoria com os meus clientes. Agora, para cada alicerce, ele se sustenta sozinho? Não, ele não se sustenta sozinho, muito pelo contrário. Ele precisa de bons alicerces que sustentem cada uma dessas dimensões para que você consiga ter equilíbrio nas dimensões. E quais são os 3 grandes alicerces para cada uma delas? Primeiro ponto: eu não consigo fazer nada se eu não tiver amor, se eu não tiver paixão. Se o que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou vivenciando, se aquilo que eu estou vivendo não faz meu coração bater mais forte, se eu não sinto aquele tesão de fazer as coisas, alguma coisa está errada. Eu tenho que ter tesão, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter paixão por tudo aquilo que envolve a minha vida. Seja a minha família, seja o meu trabalho, seja as minhas relações, seja o meu lado espiritual. Para que eu tenha equilíbrio, para que eu viva a minha excelência, a minha melhor versão,
eu obrigatoriamente tenho que ter amor. Eu tenho que botar amor nisso. E por que eu tenho que botar amor? Porque a partir do momento que eu estou vivenciando uma coisa dentro das áreas da vida e eu estou colocando paixão nisso, entenda que isso acontece quando eu vivo a minha essência, quando eu vivo o meu melhor, né? Quando eu sou aquilo que está diretamente ligado ao meu propósito de vida. E cada um de nós, considerando que nós somos seres sociais, a gente tem algo a dar e algo a receber dos outros. Então, a gente está nesse mundo para se ajudar, para um colaborar com o outro, para um crescer com o outro. Então, eu preciso ter amor nessas relações, nesse permear das relações humanas, né? Esse é o primeiro grande alicerce. Qual é o segundo grande alicerce? O respeito. Eu não consigo ter relações verdadeiras se não tiver respeito envolvido, se não tiver cumplicidade entre as pessoas, se não existir sinceridade, honestidade, valores diretamente ligados ao respeito. Dentro daquela lógica daquilo que a gente aprende desde o momento em que a gente é pequenininho, em que eu não faço com os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, a partir do momento que eu tenho isso na minha cabeça, eu passo a respeitar as pessoas e respeito o processo, em qualquer uma das áreas da minha vida. Ao mesmo tempo, eu tenho um terceiro alicerce, que é exatamente a confiança. Se eu não confio, se eu não acredito, se eu não ponho toda a minha intenção de fazer as coisas acontecerem e darem certo nas áreas da minha vida, eu também não tenho um bom alicerce. E não adianta a gente pensar nos alicerces da vida se a gente não tiver em conta que eu preciso dos 3 tripés em todas as áreas. Porque aí eu tenho sustentação. E a partir do momento que eu tenho sustentação, eu consigo ir além. Vocês entendem como isso é importante? Porque a partir do momento que eu vejo que eu tenho essas áreas da vida, eu começo a fazer uma análise crítica sobre quais são os meus alicerces, como eu tenho colocado valor em cada um desses alicerces, o quão importante isso tem sido na minha vida, se as áreas da minha vida estão equilibradas, porque às vezes eu coloco lá que a minha relação familiar eu tenho uma nota 9, mas a minha relação sociopolítica é 3. E quando você vai montar a roda da tua vida, cara, se ela não está equilibrada, ela não é uma roda perfeita. E se ela não é uma roda perfeita, ela não tem como rodar. Eu não conheço uma roda quadrada que consiga ir além, né? Então eu preciso disso muito claro, porque a partir do momento que eu consigo definir quais áreas da minha vida estão ok, quais áreas eu preciso melhorar, eu consigo ir para um segundo passo, onde eu estabeleço um plano de ação para a minha vida. E aí no plano de ação, no plano estratégico da minha vida, é muito importante que, em primeiro lugar, que eu estabeleça uma visão de futuro muito clara. Eu volto e sempre repito a história da Alice, aonde o gato vira para ela e fala assim: cara, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, para que você vai dar o seu melhor? Se você não sabe aonde você quer chegar, você não sabe o que você precisa fazer para chegar. Então é muito importante você trabalhar a tua visão, a tua dimensão de visão de futuro, porque a partir da sua visão de futuro, de onde você quer chegar, você consegue ir para um segundo passo, aonde você estabelece um plano de ação bem definido, com passos, com estratégia, com indicadores e que vai te impulsionar a você atingir os seus objetivos. Estabelecer um plano de ação é você saber cada uma das etapas que você precisa desenvolver para chegar no teu objetivo principal. Você consegue ir ver alguém que vai construir uma casa e vai construir essa casa sem um plano de arquitetura bem definido, aonde eu não tenho um alicerce, aonde eu não sei onde colocar os pilares, aonde eu não tenho toda a encanação elétrica, hidráulica, todas as etapas bem desenvolvidas para que a casa fique de pé? Se você não consegue visualizar isso, se você não tem um plano bem definido, você nunca vai chegar aonde você planejou. Você nunca vai viver sua melhor versão, porque
você sabe quais são as dimensões da sua vida, você sabe o que está atrapalhando a sua vida, mas você até imagina onde você quer chegar, mas você não consegue estabelecer um plano de ação que te leve para esse patamar. Você quer viver o extraordinário? Cara, é extremamente gratificante você viver a tua melhor versão, você viver uma vida extraordinária. Mas para isso, as diretrizes precisam ser muito claras, as ações que você vai desenvolver ao longo do caminho precisam estar muito claras e você precisa avaliar constantemente esse plano de ação. Se você estabelece uma ação e você não consegue mensurar essa ação para ver aonde você vai, você não consegue corrigir percursos e trajetos. Até porque, quando você vai desenvolver uma estratégia para a tua vida e você começa a ver as coisas acontecendo, se você não tem um plano de ação e você não mede, e você não tem um sistema de valorização e reconhecimento e celebração das tuas conquistas, o tempo vai passando, você vai andando e você vai perdendo força e energia para você chegar onde você quer. E aí o que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas começa a criar sabotadores, criar uma série de coisas na cabeça que estabelece limites, que trava e que deixa você dentro de uma zona de medo, aonde você nunca vai realizar grandes coisas se você não conseguir ultrapassar essa barreira. A partir do momento que você visualiza isso e que você tem a coragem de enfrentar isso e você consegue superar a tua barreira do medo, você vai para o passo seguinte, que é exatamente chegar na sua zona de conforto. Só que assim, o que a maioria das pessoas não percebe? A maioria das pessoas entendem zona de conforto como aquela zona onde as pessoas estão acomodadas ali, tá tudo bem, tudo tranquilo. E na verdade, assim, zona de conforto nada mais é do que o medo que a gente tem de que um erro do passado volte a ocorrer. E aí, para que eu não tenha a dor que eu tinha lá atrás, o medo que eu sentia lá atrás, para que ele não volte a ocorrer, eu fico numa zona de conforto. E aí essa zona de conforto me trava. Eu não quero dar o passo seguinte. Eu não quero ir além. Isso por quê? Porque se eu for além, eu posso me machucar, eu posso quebrar a cara, eu posso me frustrar. E aí, em função disso, eu quero voltar atrás. Não, pode deixar, me deixa aqui quietinho, deixa aqui, porque eu não quero sentir a dor do passado. É muito importante que vocês entendam que dar o passo além e chegar no campo das grandes realizações, ela perpassa você superar seus medos. Ela perpassa você deixar de imaginar que você vai praticar os mesmos erros e seguir adiante. Todas as grandes pessoas de sucesso entenderam isso, colocaram seu plano em prática e cumpriram a sua essência e foram a sua melhor versão. E ao ser a sua melhor versão e ir além e você ir adiante, você percebe de uma maneira muito clara que o erro, a frustração, as falhas, elas fazem parte do teu processo de amadurecimento, de crescimento, e elas podem te levar além. Basta que você entenda de uma maneira muito clara e muito objetiva quais são as dimensões da tua vida, como você vai alicerçar elas, o que você precisa fazer para mantê-las de pé. Você estabelecer uma visão muito clara de onde você quer chegar, estabelecer um plano de ação que te leve a uma vida extraordinária. Então, entenda que isso é possível, é cabível e é aplicável a todas as pessoas. Basta que a pessoa queira viver a sua melhor versão. Então, assim, passei hoje aqui para falar um pouquinho sobre isso, para deixar uma mensagem bem legal para vocês, no sentido de que vocês são capazes de serem a sua melhor versão, de vocês viverem a sua excelência, de vocês irem além. Basta que vocês entendam qual é teu propósito, qual é a tua essência, quais são os alicerces da tua vida, como você equilibra as dimensões da sua vida, o que você quer para o seu futuro e seguir o seu plano até chegar lá. Desejo uma excelente noite para vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa, um resto de semana maravilhoso e solo creis. Um grande abraço e fiquem com Deus.